E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari Búzios é minha arte. E o Brito? Romero Brito? Minha vida acabou. É de rua? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Hoje, na nossa coluna aberta, o Denis Almeida fala um pouco sobre como a dislexia o influenciou como leitor, tanto pela profissão quanto pelo entretenimento. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site notamanuscrita.com. Sem mais delongas, vamos para o episódio. Começando pelas notas de falecimento, a atriz Chica Xavier morreu no sábado, dia 8 de agosto, aos 88 anos, vítima de câncer de pulmão. Ela estava internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Nascida em Salvador, em 22 de janeiro de 1932, Francisca Xavier Queiroz de Jesus mudou-se para o Rio em 53 aos 21 anos e se consagrou como atriz de teatro, TV e cinema ao longo de uma carreira de mais de 6 décadas. Destacou-se como uma das maiores referências da representatividade negra na arte brasileira. Em 2010, recebeu o Troféu Palmares, entregue pelo extinto Ministério da Cultura, pelo trabalho de preservação e incentivo à cultura afro-brasileira. Nos palcos, Chica Xavier esteve na montagem de 1956 de Orfeu de Conceição, de Vinícius de Moraes. Atuou também em novelas como Dancing Days, de 78, Pátria Minha, em 94, Cara e Coroa, em 95, O Rei do Gado, de 96 e Força de um Desejo, de 99. Seu último trabalho na TV foi Cheias de Charme, em 2012. Ao todo, a atriz participou de 26 novelas na TV Globo. Esteve também em 11 minisséries e 10 programas especiais, como Caso Verdade, Caso Especial e Teletema. Chica ainda esteve presente em 11 filmes, entre eles o clássico do cinema novo, O Assalto ao Trem Pagador, de 62, dirigido por Roberto Farias. Em 2013, Chica Xavier foi tema da biografia Chica Xavier, Mãe do Brasil, escrita por Teresa Monteiro. Próxima notícia. Titi Devane, ex-participante do reality show RuPaul's Drag Race, morreu aos 34 anos na quinta-feira, dia 20 de agosto. Ela foi internada em julho com suspeita de insuficiência renal e pressão alta. Titi viveu boa parte da vida com esclerodermia, doença rara e autoimune que provoca o endurecimento da pele. Durante o final de semana, a drag queen postou um vídeo no hospital em que estava internada com pneumonia. Titi Devane é o nome artístico de Xavion Davenport, que apareceu na 8ª temporada de Drag Race e ficou em 4º lugar. Seu carisma garantiu uma vaga na temporada All Stars, na qual ela ficou em 8º lugar. Titi é responsável por um dos lip syncs mais emocionantes que eu já assisti em RuPaul. Tem algumas temporadas que eu não assisto, acho que as 2 ou 3 últimas eu não assisti. Mas eu assisti essa temporada que a Titi participa e ela realmente era uma queen muito carismática, talentosa, enfim, é realmente uma tristeza. Agora passando para as notícias do Brasil. Vamos mostrar cultura pra esse povo? Vamos, faz um gritinho aí pra nós. Começando pelo imbróglio da Cinemateca. Agora no mês de agosto, tivemos algumas atualizações do caso Cinemateca.
Se você não sabe muito bem o que está acontecendo com a Cinemateca nesse momento, eu sugiro voltar e ouvir o Pataquadas 20, porque lá eu explico melhor como que começou toda essa celeuma. Agora, sobre as atualizações, a Cinemateca teve o controle definitivamente passado para o governo Bolsonaro. Na sexta-feira, dia 7 de agosto, depois que o secretário nacional interino do audiovisual, Hélio Ferraz de Oliveira, acompanhado de integrantes da Polícia Federal e da Guarda Civil Metropolitana, comandou a operação de intervenção que retirou o controle da instituição da Associação Roquete Pinto. Os 52 funcionários da Cinemateca foram demitidos. A associação lamentou o desfecho, exaltou a qualidade profissional da equipe, mas informou que só poderá realizar o devido pagamento aos profissionais desligados quando o governo federal pagar os 14 milhões de reais que devem à associação. Um dos funcionários demitidos informou que desde que o governo federal assumiu a administração, a Cinemateca permanece fechada. Apenas contrataram seguranças e bombeiros terceirizados para ficar no prédio. Os trabalhos técnicos estão parados e talvez contratem profissionais para manter a manutenção predial. Em nota, o Ministério do Turismo informou que irá realizar chamamento público para definição de uma nova organização. E ainda segundo o texto, com o compromisso de resguardar a continuidade dos serviços e a segurança do patrimônio cultural preservado pela Cinemateca, o Ministério do Turismo já viabilizou uma série de contratos que garantem a continuidade da prestação de serviços fundamentais para o trabalho desenvolvido pela instituição. E esses serviços incluem coisas como vigilância e segurança física e patrimonial, prevenção e combate a incêndio, manutenção da climatização, refrigeração, controle de pragas urbanas, limpeza e higienização. Assim, o mínimo do mínimo do mínimo. Só que a gente sabe muito bem que não é só isso que é necessário. Já comentei aqui o estado que está a Cinemateca, e tem muitos problemas aí para serem resolvidos, né? Esses contratos emergenciais somam 3,9 milhões de reais. E agora a gente vai esperar para ver como e quando vai sair esse edital para encontrar uma nova organização para cuidar da Cinemateca e não deixar o maior acervo audiovisual da América Latina abandonado sem o cuidado necessário. Próxima notícia. Agora uma notícia aqui do Espírito Santo. O Centro Cultural Carmélia foi alvo de disputas nessas últimas semanas. Para quem não sabe, não conhece, o Centro Cultural Carmélia fica no bairro Mário Cipreste, em Vitória, e foi inaugurado em 1982. O espaço é reconhecido como um símbolo da cultura capixaba e já abrigou sala de cinema, teatro e biblioteca. Atualmente, na única parte que se mantém preservada, funciona a TV educativa. E o restante, que é a parte que se mantém inutilizável, está completamente abandonada. O local está sujo, cheio de infiltração, está realmente caindo aos pedaços. O Centro Cultural pertence à União, mas havia sido cedida para uso da Prefeitura de Vitória, mas por conta desses anos de abandono do espaço, a União iria retomar o controle do Centro Cultural e iria transformá-lo em um depósito de café. Muitos trabalhadores do setor cultural participaram de manifestações contra essa decisão, reivindicando o Centro Cultural, e após negociações, a Prefeitura de Vitória instituiu o tombamento provisório do Centro Cultural. O tombamento do Carmélia é para o grau de proteção 2, que protege de qualquer descaracterização toda a parte externa do Centro Cultural, incluindo o telhado. Segundo a Prefeitura, a medida faz parte das ações discutidas e planejadas pelo Grupo de Trabalho da Administração Municipal para discutir ações de dinamização para o Carmélia, além do Tanquedão e Sambão do Povo, outros espaços culturais aqui da capital. Nesse caso, o tombamento provisório por decreto do prefeito vale até o final do processo municipal para tornar o efeito definitivo. O Centro Cultural Carmélia Maria de Souza será remodelado e passará a sediar um centro multimídia. Próxima notícia. Vocês se lembram da blogueira Monique Batista Aguiar,
que ia para o IPHAN, mas teve a nomeação suspensa? Pois então, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a nomeou para um cargo de coordenação da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Monique passou a exercer o cargo de coordenadora de projetos especiais da diretoria executiva da Funarte. Na época da nomeação do IPHAN, a Controladoria Geral da União disse que a blogueira não tinha qualificação para o cargo. A defesa de Monique negou e disse que ela era sim qualificada. Bom, eu já disse aqui qual é a qualificação para ter algum cargo nesse governo, né? É puxar saco do governo. Então, ela preenche o requisito. O advogado Renan Pacheco Canto, que representa Monique Batista Aguiar, afirmou que ela reúne todas as condições objetivas e subjetivas para o cargo. Ele disse que a blogueira tem projetos de divulgação da cultura e do turismo do estado do Rio há mais de 3 anos. Ela tem um blog, né? Como vocês bem se lembram. Esse é o projeto, grande projeto que ela tem há mais de 3 anos. Nada contra você ter um blog de turismo, acho maravilhoso. Só que isso não é qualificação para você assumir um cargo no governo, né? Ou não deveria ser, pelo menos. Próxima notícia. Depois de 2 meses da aprovação no Senado, a Lei Aldir Blanc, que destina 3 bilhões para o pagamento de auxílio emergencial a trabalhadores da cultura, foi finalmente regulamentada na terça-feira, dia 18. O decreto permite a implementação da medida emergencial que visa auxiliar financeiramente os profissionais e espaços culturais prejudicados devido à pandemia. A lei determina o pagamento de 3 parcelas mensais no valor de R$ 600 a trabalhadores do setor com atividades suspensas e também subsídios à manutenção de espaços artísticos afetados e recursos como editais e chamadas públicas. O auxílio a essas instituições terá valor mínimo de R$ 3.000 e máximo de R$ 10.000. Os espaços beneficiados ficam com o dever de realizar atividades destinadas prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou em espaços públicos de sua região, de forma gratuita, após a retomada de seus trabalhos presenciais. Os estados terão, respectivamente, 120 dias para repassar a verba e os municípios terão prazo máximo de 60 dias. Auxílio emergencial, que demorou 2 meses para ser regulamentada. Impressionante a eficácia desse governo. Próxima notícia. A poeta americana Elizabeth Bishop não será mais homenageada pela Festa Literária Internacional de Paraty. Anunciada no final de 2019, a homenageada foi duramente criticada por escritores e intelectuais por algumas declarações de Bishop favoráveis ao golpe militar de 64. Em cartas enviadas a amigos americanos, Bishop defendeu o golpe que derrubou o presidente João Goulart. Ela afirmou: "Nunca na minha vida, antes de vir para cá, sonhei por um minuto que algum dia eu gostaria de ver um exército tomar o poder." Também chamou o golpe de revolução rápida e bonita e defendeu a suspensão das liberdades democráticas, dizendo que tinha que ser feito, por mais sinistro que pareça. Realmente, assim, não passa pela minha cabeça como que eles colocam uma pessoa dessas para ser homenageada. Outro autor será homenageado pela Flip, mas a gente ainda não sabe quem é, ainda não foi decidido quem vai ser. E a homenagem termina ao mesmo tempo que a curadoria de Fernanda Diamante, que disse que a Flip precisa de uma curadora negra para reinventá-la nesse mundo pós-pandemia. Essa fala também gerou algumas discussões e controvérsias, vi alguma coisa acontecendo no Twitter, mas não vou me aprofundar nisso aqui. Em março, foi anunciado o adiamento da Flip para novembro, porém, até agora não há uma data confirmada para a realização da festa e nem se sabe se ela será totalmente virtual ou se haverá também eventos presenciais em Paraty. Próxima notícia. Um projeto de lei que tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal quer proibir as exposições artísticas e culturais com nudez, teor pornográfico ou que atentem contra símbolos religiosos nos espaços públicos em Brasília.
O projeto foi aprovado em primeiro turno por 7 votos a 6 na terça-feira, dia 19. Entretanto, ele precisa ser apreciado em segundo turno e a votação está marcada para o dia 25 de agosto. De autoria do presidente da Casa, deputado Rafael Prudente, do MDB, o projeto de lei aponta que o teor pornográfico pode se caracterizar por fotografias, textos, desenhos, pinturas, filmes e vídeos que exponham o ato sexual e a performance com atores nus. O projeto caracteriza ainda que artigos religiosos são elementos e objetos que simbolizam diversas matrizes religiosas que representam o sagrado e a fé dos seguidores. Além disso, ficam obrigados os estabelecimentos que abriguem exposições a fixarem placas indicativas contendo advertências para o conteúdo e a faixa etária a que se destina. O descumprimento da lei, caso ela seja aprovada, seria multa de R$ 5.000. O valor seria cobrado em dobro se a infração ocorrer mais de uma vez. Apesar de o deputado citar no texto que a garantia é constitucional para a liberdade de expressão, ele destaca o artigo 233 do Código Penal e afirma que é crime praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. O texto diz que é fundamental diferenciarmos o que é uma expressão artística daquela em que o sexo explícito e as diversas formas de parafilia, como pedofilia, sadomasoquismo, zoofilia, são expostos, os quais se constituem em atos que ferem, que atentem contra valores arraigados da sociedade brasileira. Para tentar barrar o projeto de lei, o deputado Fábio Félix, do PSOL, criou uma emenda que substituiria o projeto atual. A emenda aponta que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença nos espaços e bens públicos e privados do Distrito Federal. A mudança proposta é que os responsáveis pelas produções artísticas deverão autoclassificar os eventos e informar a classificação indicativa nos termos da regulamentação federal. Essa classificação seria feita em 3 eixos temáticos: violência, sexo e nudez e drogas. As crianças menores de 10 anos poderiam permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsáveis. Ele destaca ainda que é dever de todos manter respeito pelo sentimento religioso, dado que a Constituição da República assegura a liberdade de crença e de consciência. Além disso, ressalta que a proteção dos cultos é assegurada pelo Código Penal. Eu não sei nem se eu tenho palavras para descrever os meus sentimentos em relação a esse tipo de coisa. Eu acho que eu não tenho nem mais energia para poder tentar argumentar alguma coisa sobre. E do jeito que a coisa vai, é bem capaz dessa moda pegar, espalhar pelo país inteiro e daqui a pouco a gente vai ter aí realmente censura de arte de forma descarada. Passa logo para a próxima notícia, porque eu não quero ficar muito tempo remoendo esse tópico, não. Agora uma notícia até um tanto divertida. O secretário de Cultura, Mário Frias, ligou na semana passada para Jorge Pellegrino, presidente da Academia Brasileira de Cinema. O objetivo da ligação era influir na escolha do filme brasileiro candidato ao Oscar de 2021. Frias disse a Pellegrino que não poderia se repetir o que ocorreu neste ano, em que o documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa, foi o escolhido. Ele disse ainda que o filme para 2021 deveria estar mais alinhado com os objetivos do governo federal. E além de arrogante, a postura de Frias revela completa ignorância com relação aos trâmites dos filmes brasileiros que virão a concorrer ao Oscar. A Academia Brasileira de Cinema é um órgão profissional que tem total independência para escolher seus indicados. Além disso, a instituição recebeu uma carta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, chancelando que somente ela é responsável pela indicação do filme brasileiro e que o governo brasileiro nada tem a ver com o assunto.
E o secretário, Mário Frias, também desconhecia o detalhe de que o filme de Petra foi indicado ao Oscar pela sua produtora, a Netflix. Vai lá reclamar com a Netflix então, Mário Frias. Pelo menos com essa notícia deu pra gente esboçar algum sorriso. Próxima notícia. Agora, na verdade, uma notícia que não é nova, é uma notícia antiga, mas que viralizou agora, não sei porquê, mas acho que todo mundo deve ter visto, que é o vídeo da mulher indo até a loja do Romero Brito e quebrando uma peça de arte dele, na frente dele, dentro da loja. Acho que todo mundo deve ter visto, realmente isso circulou muito, mas essa mulher ela é dona de um restaurante e ela disse que o Romero tinha ido ao restaurante dela e destratado os funcionários dela. E ela era uma grande fã do Romero Brito. Ela já tinha essa obra em casa, que foi o marido dela que deu de presente, porque ela realmente gostava dele. E depois do que ele fez com os funcionários dela, ela, ficou com raiva, completamente ultrajada, e foi até a loja falar com ele num evento que estava tendo, num meet and greet, alguma coisa assim, e quebrou a peça de arte na frente dele, disse pra ele, enfim, nunca mais ir no restaurante dela, ou destratar os funcionários dela, e etc. O vídeo é muito engraçado. A cara que o Romero Brito faz quando ela joga o objeto no chão, assim, é realmente muito boa. Mas esse vídeo é de 2017. Eu não faço a menor ideia por que isso circulou agora. Não sei se é alguma estratégia de marketing. Não sei o que aconteceu, mas tá aí, circulando, nessa última semana. E agora vamos para a coluna aberta do Denis. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Denis Almeida e hoje vamos falar um pouquinho sobre uma leitura com carinho e uma leitura com esforço. Pois bem, eu tenho que dizer uma coisa logo de cara para vocês. Eu sou disléxico. Isso quer dizer que eu tenho dificuldade em compreender o significado e o formato de alguns símbolos do nosso alfabeto, principalmente os que são próximos, parecidos, espelhados um com o outro, como o P, o Q, o B, o D, o S, o 2, o Z, o 5. Também tenho dificuldade de distinguir o que é o Y, o que é o J. E não é nada que me afete tanto, porque desde pequeno, apesar de eu não saber o que é dislexia, eu comecei a desenvolver algumas estratégias para poder me virar na hora que fosse necessário. Por exemplo, eu sempre usei muito contexto para entender as palavras no final das contas. Eu sabia, por exemplo, que o bato não nada na lagoa, mas o pato nada. Quando a palavra, então, era nova, já complicava um pouquinho mais. Eu precisava esmiuçá-la, entendê-la letra por letra, com muita calma, para então eu conseguir absorvê-la dentro do meu vocabulário. Não é um processo tranquilo. Às vezes é doloroso, mas até hoje não me causou grandes problemas. Na hora de escrever, eu nunca tive tantos problemas quanto de ler. Por quê? Porque eu sempre gostei de desenhar. E desenhar as letras me ajudou muito com o passar dos anos. Eu tenho uma caligrafia muito parecida com a do meu avô. Portanto, eu não tenho tantos problemas assim no escrever quanto eu tenho para ler. Pois bem, por que eu disse isso? Porque eu fiz faculdade de História. E qualquer pessoa que faz faculdade de Humanas ou já fez uma faculdade de Humanas sabe o tamanho da carga literária, que por vezes é até em outro idioma, o que também era muito difícil para mim. Se o menino Denis, apesar de todas as dificuldades, adorava ler, devo dizer que o estudante de História Denis teve grandes dificuldades, porque ali a leitura era mais complexa, as palavras corriqueiramente não eram conhecidas por ele teve que aprender muito, e foi assim bem doloroso, para ser bem sincero. Era doloroso, por exemplo, quando na dificuldade de ler um texto eu ouvia: você precisa ler isso melhor. Ou então, quando era dado um texto em francês pela primeira vez na vida, e ao questionar como que eu vou fazer, ouvia: pega um dicionário.
Pode parecer uma frescura, mas é corriqueiro, dentro da academia, usar-se uma frase, um jargão, até para ser condescendente com um interlocutor que discorda de você, usar a frase: lê isso melhor, você não entendeu isso direito, né? Olha, uma boa leitura sobre este assunto, e isso, na mente do disléxico, cala fundo, e não só na mente, também no coração. Porque para nós toda leitura é um ato de esforço e um ato de carinho. Explico. A gente só lê realmente aquilo que vale muito a pena, aquilo que a gente precisa muito ler, tanto para o nosso bolso quanto para a nossa alma, para usar uma palavra piegas. Por que digo isso? Quando a gente lê alguma coisa, é um ato redobrado de esforço que temos que ter para decodificar aquilo que não é claro para nós, de criar um contexto quando ele não existe e de realmente fazer questão de entender aquele texto. Isso requer esforço, isso requer suor, isso às vezes requer até alguma dose de sofrimento. Não é uma reclamação, é uma constatação. É assim que a gente lê. Mas, quando é algo que a gente precisa ler, quando é algo que a gente amou ler, pode ter certeza, a gente não reclama. E também é um ato de carinho. Se eu leio o que você está escrevendo, acredite, é porque eu me importo com você, é porque eu me importo com o que está escrito, é porque eu realmente quero entender o que você escreveu. Então, quando um disléxico lê algo para vocês, saiba que isso vale muito a pena para ele, de alguma forma. Agora vocês entenderam porque machuca tanto a nós todos disléxicos quando dizem que nós não entendemos um texto direito. Pois bem, na faculdade eu tive que me adaptar de novo. Foi como eu ter que aprender a ler e escrever de novo. Eu tive que aprender a usar melhor o Word. Eu tive que aprender a aumentar o tamanho da fonte do que eu estava lendo, a usar a lupa do celular para poder ver cada símbolo de uma maneira melhor, de criar estratégias, horários, organizações, para que eu pudesse ter tempo bastante de ler os textos que nunca são pequenininhos, infelizmente por um lado, mas ainda bem por outro, porque tem tanto texto que a gente até acha ruim quando acaba, não é? Porém, a minha condição, modéstia à parte, fez com que eu fosse uma pessoa bem atenta na leitura. Uma das matérias que eu mais gostei de estudar foi justamente a de semiótica, porque isso criou o hábito da leitura criteriosa. Sei, ainda continuo com dificuldades de entender de chofre a diferença entre bato e pato, mas posso dizer com toda segurança que quando eu leio alguma coisa, por mais lento que seja, eu entendo bem o que está escrito ali. E justamente por isso, eu tenho ainda mais bronca que muita gente quando eu pego um plágio, quando eu pego aquela alusão não declarada, aquela cópia direta, quando eu vejo que a pessoa está tentando me enrolar, quando eu percebo que a palavra escrita não é da pessoa que a escreveu, necessariamente ali naquele momento. Por isso, é o que eu digo sempre para todos os meus alunos que sabem da minha condição. Todo ato de leitura da minha parte é um ato de esforço, mas também de carinho. Toda vez que vocês virem um apontamento meu em um texto de vocês, saibam que aquilo ali, por mais piega que seja, é um ato de amor, porque eu me dei o trabalho de ler o que você escreveu. E toda vez que alguém se dá o trabalho de ler com amor o que vocês escrevem, saibam que todas as qualidades serão ressaltadas, porém todos os seus defeitos também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, me acompanhado até aqui, e que de agora em diante ninguém tenha uma abordagem capacitista diante da discordância ou da concordância da leitura de alguém com outra pessoa. Vocês podem me acompanhar no @Denis, com 2 N's, Almeida, tudo junto, 82, também juntinho ali, onde eu escrevo de vez em quando sobre o que é viver, ler, ser professor. E também podem me acompanhar no Clio História e Literatura, coletivo de historiadores que divulgam conhecimento da ciência histórica de maneira divertida, porém com profundidade. Espero que todos tenham um bom mês e até a próxima. Abraços. Tchau, tchau. E
E encerramos o Pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores e dar um like no Spotify, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. E espalhe a palavra do podcast, divulgue por aí para os seus amigos, nos seus grupos, redes sociais. E para quem puder, nós temos também os planos mensais no PicPay. Você pode contribuir com a ração do Titi com apenas R$1 mensal. Então, nós temos aí 3 planos. Plano de R$1, de R$2 e de R$5. Se você puder, a gente vai ficar muito feliz. E se você gostou, tiver algum comentário, uma notícia que acha que vale a pena comentar, fale com a gente. Você pode mandar um e-mail para o nãopodetocar@gmail.com, lembrando que o D de pod é mudo, ou falar com a gente nas redes. O Twitter e Instagram oficial, quem comanda é o Tiwi e você encontra com a @nãopodetocar. Acesse também o site notamanuscrita.com, porque lá, além de encontrar os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau! E se puder, fique em casa.